Olá, seja bem-vindo. Hoje é 14 de maio, são 9 horas da manhã e você acompanha agora as principais notícias da nossa cidade. Amanhã vai acontecer a 15ª sessão ordinária do ano e vamos falar sobre isso e também sobre audiências públicas com o Rodrigo Vieira, assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todo mundo que se acompanha aí pela internet, pela TV Câmara. Amanhã, então, vai ter só um projeto, de título de cidadania, que é do vereador Abner Rosa. A gente sabe como é que funciona o trâmite, tem que ter 2/3 para aprovar. E é sigiloso por conta desse constrangimento caso o projeto não seja aprovado. Mas nos próximos dias a gente vai ter 3 audiências públicas, que também são importantes para a cidade e contam também com a participação da população. Eu queria começar com a audiência das metas fiscais, que é no dia 27 de maio, 6h30 da tarde, com transmissão ao vivo da TV Câmara. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa audiência. Isso, essa audiência vai ser no dia 27, uma segunda-feira. Essas audiências elas acontecem 3 vezes por ano, a cada 4 meses, e faz um balanço desses períodos que estão relacionados aí às receitas e às despesas, tudo que entrou de receita e tudo que foi dispensado em termos de investimento durante esse período. Então a prefeitura faz essa prestação de contas e está muito relacionada a essa prestação às metas fiscais à execução da lei de diretrizes. Tudo que foi elaborado na lei de diretrizes orçamentárias, que também teremos uma audiência pública. Então é uma forma de medir, de auferir aquilo que foi colocado na lei de diretrizes, a sua execução, tanto na questão das receitas quanto das despesas. Ela é uma peça importante, que é o que eu acabei de colocar, e também faz parte, uma forma assim, da população também poder acompanhar o que foi despendido, o que foi ofertado para a população e o que não foi, o que foi aquilo que estava previsto de ser arrecadado e não foi arrecadado, ou aquilo que foi arrecadado e ainda não foi utilizado, E existem muitas despesas, muitas receitas que elas são arrecadadas e aí o prefeito, a gestão, os secretários, eles definem ao longo do ano como vai ser executado esse orçamento. E as metas fiscais, durante os períodos, agora a gente vai estar analisando essas metas fiscais que a gente comentou agora, os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Geralmente são apresentações muito técnicas que o pessoal da Finanças da Prefeitura vem apresentar, e são números de gastos, porcentagens, por que gastou tantos por cento em um setor, por que não repassou para outro setor. E o papel do vereador, exatamente, principalmente aqueles que fazem parte da Comissão de Finanças da Câmara, é de poder acompanhar esses números, essa transparência que a Prefeitura vem apresentar e fiscalizar, ver se está tudo dentro dos conformes. Exatamente, como você colocou. Na questão da saúde e da educação, existe a lei federal que obriga o percentual de investimento para cada setor. Você não pode fazer remanejamento. Nos outros setores, existe um percentual, como a própria lei coloca, de 20% de remanejamento de qualquer área para outra área. Existe essa possibilidade. Agora, por exemplo, nessa lei a metas fiscais, ela tem como o pressuposto atender a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei de maio de 2000. Então, essa lei ela estabelece que o quê? Todos os entes federativos têm que fazer superávit primário, ou seja, tem que fazer sobrar dinheiro, tem que sobrar dinheiro no caixa, justamente para pagar juros de dívida pública, não juros, mas dívida pública. É uma forma da forma que a administração pública tem, é um modelo econômico que faz gerar despesa para poder depois você fazer incremento de receita. E isso sempre acontece, isso tem que acontecer. Todos os entes federados têm que fazer superávit primário, têm que fazer lucro, tem que ter dinheiro em caixa. Por exemplo, no ano passado, o dinheiro que ficou, o superávit que foi alcançado, foi aí da ordem de 38 milhões de reais. Isso no ano passado, nesse mesmo período, de janeiro a abril.
38 milhões de reais foi o que entre as receitas e as despesas ainda sobrou 38 milhões de reais. Né? Então esse dinheiro muitas vezes ele não vai, esse recorte financeiro ele não vai ser reinvestido. Ele vai para outras situações, para outros locais. Por exemplo, pagamento, que nem eu falei, pagamento de juros e amortização da dívida pública. Né? Então, essa é uma prerrogativa importante no caso da lei de responsabilidade. Por outro lado, precisa a gente entender como esse recurso chega para a população. Porque a gente fala de projeção, muitas vezes essas questões que você acabou de colocar são muito tecnocratas, né? E as pessoas acabam não entendendo. Mas o que é o mais importante na questão das contas públicas é saber para onde foi o dinheiro e como esse dinheiro foi aplicado de fato para benefício da população, principalmente nas questões que são cruciais de atendimento, saúde, educação, lazer, esporte, né? Enfim, tudo que traz algum tipo de melhoria, de benefício para as pessoas. Sempre é colocado aqui as projeções, né, econômicas. O prefeito também faz aqui projeção econômica para a questão também da lei de diretriz, né, que a gente vai falar agora daqui a pouquinho também. Tem as projeções econômicas, né, em relação à taxa básica de juros, que é uma coisa que também tira um pouco do poder de compra das pessoas, mas o mais importante disso tudo é saber como anda o bolso das pessoas e a capacidade das pessoas de poder comprar, né, de poder ter sua qualidade de vida, de pelo menos almejar um pouco de melhora de qualidade de vida. Não adianta o PIB crescer e as pessoas continuarem ainda com poder aquisitivo baixo, não conseguindo comprar as coisas. É uma situação assim, sempre uma dicotomia. Por quê? Porque não há como a gente fazer nas contas públicas, você ter um planejamento orçamentário de uma forma, como que eu vou dizer, uma forma satisfatória do ponto de vista da gestão, sem que isso seja revertido para a população, né? A gente sabe aqui das dificuldades, a gente sempre comenta das dificuldades dos municípios, principalmente relacionadas aos repasses, que muitas vezes os vereadores aqui cobram emendas de emenda parlamentares de deputados estaduais, de deputados federais. Por quê? Qual é o motivo disso tudo? É justamente pelo fato do município ter um limite, né, uma capacidade orçamentária limitada, né? Então, essa questão, essa conjugação entre oferta dos recursos e demanda da população que está em jogo aqui nessa apresentação das metas fiscais. E por isso é importante que a população compareça. Porque é o dinheiro da população, né, que está sendo mostrado onde está sendo gasto. Né? Exatamente. E os superávites, para onde vai esse dinheiro dos superávites, né? Isso é importante as pessoas também cobrarem. A participação ela tem acontecido. A gente percebe aqui, né, quando nós acompanhamos aqui as audiências, existe uma participação popular, principalmente quando se trata da saúde, né? A gente também vai falar disso. Tem uma audiência pública também da saúde aqui para falar também desse período, porque essas leis elas são colocadas não só para medir. Isso é importante também, para saber se aquilo que o município está executando em termos de orçamento, em termos de finanças, eles condizem, elas estão compatíveis com a lei, né? Se o município está cumprindo aquilo que está sendo colocado pela lei, mas também, principalmente, aquilo que a gente sempre coloca. Se esse recurso, a origem desse recurso, ele está sendo transformado em qual serviço, em qual benefício, em qual direito para a população. Isso é uma coisa importante de ser colocado, porque muitas vezes ele não é medido. O que se mede muitas vezes é o valor, né? É a cifra. E a cifra, ela, como a gente coloca aqui, ela é técnica e muitas vezes as pessoas, infelizmente, ainda não têm. Os responsáveis existe uma falha aí de comunicação, né? Da forma como essas contas são apresentadas, são colocadas. Eu acho que precisaria de uma forma mais clara, mais nítida, e até também, como você falou, o papel do vereador. O papel do vereador seria cobrar efetivamente a execução dessa política pública, né? Não só lá olhar e ver os dados e analisar, que bom, que ótimo, está fazendo superávit. É obrigação fazer o superávit. Eu até tenho críticas em relação a essa postura
a esse modelo econômico de produção de superávit. Mas, enfim, essa é uma outra história. Agora, as metas fiscais, a apresentação das metas fiscais é uma peça fundamental, tanto para medir a qualidade da gestão financeira, né, se o município tem saúde financeira, capacidade para comportar investimento futuro, né, manter os seus pagamentos, honrar os seus compromissos e também capacidade futura de investimento. Então você que está acompanhando a gente aí, anote, daqui exatamente 2 semanas, dia 27 de maio, 6h30 da tarde, audiência pública de metas fiscais, transmissão ao vivo da TV Câmara Jacareí. Agora falando de saúde, o Sistema Único de Saúde oferece gratuitamente medidores de glicose a pessoas diabéticas. Essa concessão permite que pacientes possam monitorar regularmente seus níveis de glicose no sangue. Confira detalhes na reportagem. A Anvisa informou recentemente que nenhum smartwatch está regularizado para a medição de glicose no Brasil. De acordo com a agência, a tecnologia de aferição através de relógios inteligentes ainda está em desenvolvimento e não passou pelo processo regulatório. Para apoiar os pacientes diabéticos, especialmente aqueles diagnosticados com diabetes tipo 1, o SUS oferece gratuitamente os aparelhos tradicionais para medição. A secretária de Saúde, Águida Fernandes, esclarece como eles podem obter o aparelho. Nós seguimos as diretrizes do Ministério da Saúde, é um protocolo, é o diabético tipo 1, que é um insulino dependente. Então, ele faz a consulta, o médico prescreve a insulina e indica o uso do medidor de glicose. Como que ele vai fazer? Ele vai vir na farmácia central e vai trazer documento, cópia de documento pessoal dele com foto, comprovante de endereço, a receita da insulina e o pedido médico do medidor de glicose. A mãe da Tatiana é diabética há mais de 20 anos e todos os meses ela vem retirar as fitas de medição para o controle glicêmico da mãe. Ela faz o destro todos os dias, então faz uso das lancetas, da agulha, insulina NPH, né? E eu retiro tudo aqui nessa unidade. Ela faz uso também de outros medicamentos que não fazem parte da rede, né? Então esses medicamentos já são adquiridos através de compra pela farmácia e então o fato da gente poder retirar esses medicamentos e esses materiais para o destro, né, todos os meses na rede pública, né, de forma gratuita, ajuda bastante. O custo mensal dos itens necessários para a medição de glicose supera os R$100, o que representa uma despesa considerável, especialmente para aqueles que também precisam arcar com outros medicamentos. Se eu for verificar o preço de cada um deles, que não é só o medicamento, só a insulina, né? É todo o kit do destro, né? Que é lanceta, a agulha, né? A insulina também utiliza agulha. Então, para você ter esse gasto todo mês numa farmácia particular, né? É um gasto a mais, né? Do seu orçamento. Então, eu acho de grande valia a prefeitura, a rede pública fornecer, né? Tanto material quanto a medicação. No entanto, para assegurar a concessão contínua dos itens de medição, é preciso seguir algumas orientações. O paciente ele atualiza a receita a cada 6 meses. Né? Então, ele passa de novo no médico, pega a receita de insulina e segue recebendo as fitas e as lancetas. O diabetes é uma doença crônica que exige atenção e cuidado constante. Dessa forma, o monitoramento rigoroso dos níveis de glicose no sangue é crucial para evitar complicações a longo prazo, como problemas cardíacos, renais e oftalmológicos. E a gente continua nesse assunto da saúde, porque no dia 28 de maio, 5 horas da tarde, vai acontecer a audiência pública, também da saúde e também relacionada ao primeiro quadrimestre de 2024. Eu queria que você falasse sobre isso também, que é uma audiência que costuma dar repercussão, muito por conta da presença do único vereador médico aqui, que é o Rodrigo Salomão, e também dos dados que a prefeitura passa, né? Exatamente. Essa é uma das audiências que tem a maior participação dos moradores, né, da população, justamente por conta do que a gente acompanha do atendimento, da demanda das pessoas pela saúde. E vale lembrar que a saúde pública ela tem uma responsabilização aí tripartite. O que significa isso? Município, estados e governo federal. São os 3 entes que são responsáveis pela manutenção e pelo investimento de recursos no Sistema Único de Saúde, né?
Então, esses dados que vão ser apresentados nessa audiência, eles fazem referência também, inclusive, a toda essa organização entre o município, estado e município e governo federal. As audiências, a prestação de contas da saúde, ela vai colocar aí, tanto da rede pública, quanto da rede conveniada, quanto da rede contratada, os dados, por exemplo, de número de consultas por habitante. São dados de referência da saúde. Consultas por habitante, número de dados relacionados à mortalidade infantil, que também é um outro indicador de saúde importante para os municípios. Número de consultas SUS por habitante, né? Dados aí de atendimento da atenção básica, que é a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, né? As pessoas, elas entram no sistema através do postinho, né? Você faz o atendimento no postinho e aí sim você começa, você entra no sistema, aí você passa para a rede especializada, para atendimentos com um ortopedista, com um pneumologista, enfim. E até a parte terciária, que seria a parte complementar no sistema, vamos supor, hospitalar, né? Aí quando você precisa de uma internação ou uma cirurgia, aí você faz esse ciclo completo de primário, secundário e terciário. Então é uma audiência crucial, é uma audiência muito importante, porque além dos números, além dos dados, existe essa possibilidade da gente entender os indicadores, fazer uma análise histórica dos indicadores de saúde da cidade, principalmente mortalidade infantil e também número de consultas de pré-natal por gestante. Isso impacta sobremaneira tanto na saúde da puérpera quanto do bebê nos primeiros meses de vida, né? Então, o que o SUS preconiza de 1 a 7 consultas, são no mínimo 7 consultas de pré-natal por gestação. Isso é o que é preconizado pelo SUS. Então, esse é um dado extremamente importante, né? Porque isso mostra a qualidade do atendimento nas unidades, porque as gestantes, elas passam, as puérperas, elas passam em atendimento nas UBSs com os ginecologistas. Esse atendimento, existe uma rede de atendimento, né? Então, você tem à disposição, a gestante, ela tem à disposição todos os serviços ginecológicos para acompanhamento da sua gestação. E esse é um dado fundamental da qualidade da saúde das pessoas, né? E é um dado que vai ser apresentado nessa audiência também, relacionado a esses primeiros 4 meses do ano. Vamos ver como é que existe já um histórico, né? A gente tem acompanhado os históricos da saúde de Jacareí e de alguns anos para cá, principalmente os dados de mortalidade infantil tiveram uma redução significativa. Esse é um dado extremamente importante também, que mede a qualidade da saúde das pessoas, né? Então, houve uma redução, ela caiu aí passou para apenas 1 dígito, que é uma coisa fundamental. Até alguns anos atrás ela estava em 2 dígitos, 11%. Desculpa, esse medidor, esse indicador de saúde, e Jacareí, com seus servidores aí, com toda a sua equipe da saúde, eles conseguiram fazer um trabalho importante para a redução desse indicador, né, de mortalidade infantil, que é fundamental. E é interessante também que é uma oportunidade onde os vereadores podem perguntar sobre problemas recorrentes que acontecem em atendimentos, por exemplo, demoras em atendimentos na UPA ou falta de médicos, e também uma chance do pessoal da Secretaria de Saúde explicar não só para os vereadores, mas também para a população por que acontecem essas demoras, por que não tem médico suficiente. Isso também é relevante, né? Sim, exatamente. É aquilo que a gente estava falando das metas fiscais. Para onde que o recurso está sendo alocado? E essa é uma questão crucial da questão não só da gestão, mas do fluxo de atendimento do paciente, né? Como que esse paciente, depois que ele entra na rede, depois que ele entra no sistema, como é essa demanda? Qual a demora para uma consulta com um especialista? Por que existe essa demora?
Existe uma contrarreferência? Qual é o município que ele pode ser atendido? Ele vai fazer uma cirurgia de próstata, uma cirurgia de câncer, uma cirurgia que não é eletiva, uma cirurgia de urgência. Ele vai ser encaminhado para qual hospital? Qual o prazo de atendimento? Qual o tempo de espera para que esse paciente possa ser atendido? São questões que você falou. A Câmara, ela é a caixa de ressonância dos conflitos sociais, né? Dos conflitos que a gente vive. E é isso que você falou. O para-raio é aqui. Então, aqui é o local de discussão desses problemas, né? E é uma oportunidade também, por outro lado, para que o responsável, né, os secretários e os funcionários e os responsáveis se manifestem a respeito dessas demandas que muitas vezes nós entendemos que existe, até por uma questão tripartite, as limitações do município, as limitações não só financeiras, mas de referência, de contra-referência e principalmente de prestação de serviços terceirizados que muitas vezes a cidade não tem condição de abrigar, não tem condição de receber e encaminha, né, para municípios vizinhos como São José, Taubaté. Né? É uma questão que os vereadores têm cobrado muito, a gente percebe, e que vai ser sempre assim. E a tendência é que isso seja, de fato, cada vez mais uma exigência, porque, afinal de contas, todo mundo quer viver bem, quer viver sem dor e com muita saúde, né? Tá certo. Entre os dias 16 e 27 de maio, os interessados em concorrer a uma vaga a delegado regional no processo de revisão do Plano Diretor de Jacareí terão mais uma chance, com a abertura de 57 vagas suplementares em 17 bairros. Os interessados em concorrer a uma das vagas podem fazer a inscrição da candidatura previamente, até o dia 15 de maio, amanhã, pelo sistema Atende Bem Online ou presencialmente no dia da oficina em que pretende concorrer. Todas as informações sobre o plano diretor estão disponíveis no site da Prefeitura. E agora, falando sobre história, quem tem guardado em casa imagens ou fotos ou vídeos de algum objeto que tem a ver com a antiga estação ferroviária de Jacareí tem uma missão agora: participar do acervo da cidade organizado pela Fundação Cultural. Veja na reportagem como fazer parte dessa história. A Fundação Cultural de Jacareí lançou em abril o chamamento público para a criação do acervo da estação ferroviária da cidade. O projeto, que não tem prazo definido, vai preservar a história desta parte importante de Jacareí. Segundo a diretora do patrimônio da instituição, o objetivo da proposta é convidar a comunidade a participar e valorizar essa história do município. Esse chamamento público a gente está fazendo porque vocês estão acompanhando as obras que estão sendo feitas ali de revitalização no espaço que era a antiga estação. E ali a intenção é que seja feito um memorial à ferrovia. Então a gente está fazendo esse chamamento público para que a população possa nos apoiar e colaborar com as suas memórias ou até mesmo com algum objeto, né, que tenha dessa época para fortalecer ainda mais a nossa exposição. Para entrar no projeto, a família que detém imagens de foto ou vídeos da estação ferroviária de Jacareí, seja em qual época for, deve preencher o formulário que está no site da Fundação Cultural. Segundo Selma, os registros serão cuidadosamente arquivados em um extenso banco de dados acessível a todos. Caso a pessoa queira doar um objeto, como esse sino que está aqui no arquivo, o procedimento é outro. Se a pessoa tiver um objeto, aí a gente solicita que traga até nós aqui no arquivo público, né, para que a gente possa avaliar. E aí a pessoa vai verificar se ela tem intenção de fazer a doação desse objeto ao arquivo público. A história da estrada de ferro jacareiense começa no meio do século XIX. João da Costa Gomes Leitão, vereador e cafeicultor da cidade, pediu em 1860 à Assembleia Paulista uma linha férrea que passasse por Jacareí. A obra começou em 1873 e durou 3 anos, sendo a viagem inaugural em 2 de julho de 1876. O sistema de trens
funcionou no município até a década de 1990, quando foi totalmente desativada e parte dos trilhos foi retirada das ruas há exatos 20 anos, em 2004. A TV Câmara Jacareí exibiu em 2018 um programa especial sobre a história das ferrovias na cidade, onde conversou com ex-funcionários e mostrou várias imagens e vídeos. A gente observa que ali o Pátio dos Trilhos ele está no coração da cidade. E todo mundo tem, a grande maioria, não vou falar todo mundo, mas a grande maioria tem uma memória daquele local. Seja porque andou, né, no trem, ou porque comeu algum biscoito, que também é ligado a essa memória, ou seja, até pelo Hotel Máximo. Então, a gente vê toda essa transformação urbana que os trilhos, né, que o trem proporcionou. Para participar, basta entrar no site da fundaçãocultural.com.br, clicar na aba Notícias e ir até o link do chamamento público. Lá, tem o espaço para preencher os dados pessoais e enviar as fotos ou vídeos. Mais informações na própria sede do arquivo, na Rua Alfredo Schurig 300, onde antes era o Procon, e no telefone 3951-0392. Porque a gente começou agora e a gente entende que esse chamamento, ele é um trabalho de formiguinha, porque às vezes as pessoas eles têm esse apego e aí elas também vão vasculhar, né, nos objetos, nos pertences, e aí elas vão entender o significado disso, né? Que às vezes a pessoa tem aquilo para ela e ela pode compartilhar essa memória que de repente é individual, se tornar uma memória coletiva e propiciar isso para toda a população jacariense, como para todo o Vale do Paraíba, né? A intenção sim é que todo esse processo se transforme em uma exposição lá mesmo na Estação Cultural. Então você aí que tem parentes que trabalharam na Estação Ferroviária Central do Brasil aqui em Jacareí, ou que conhece alguém que trabalhou lá, dá uma vasculhada nos arquivos e se tiver foto, algum vídeo, ou até mesmo algum objeto como esse sino que apareceu na reportagem, entra em contato com a Fundação Cultural, porque eles vão fazer uma exposição e vão cuidar bem do seu material que você vai ceder para eles. Agora vamos falar sobre a última audiência pública, que vai acontecer um pouquinho mais para frente, dia 3 de junho, 7 horas da noite, que é da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Explica para a população que está assistindo do que se trata isso e por que é importante a população também acompanhar mais esse evento. Essa é a lei, que é a lei que vai mostrar, que o prefeito mostra para as pessoas, né, mostra para os moradores, aonde serão destinados, quais os setores que vão ser investidos, né? Cada ação pública, cada serviço público, cada direito público, existe lá uma destinação, uma alocação de verba, de recurso. Então, é uma peça, é um documento que a prefeitura mostra com todos os detalhes aonde vai ser destinado cada real. Onde vai ser colocado cada centavo do dinheiro público do exercício seguinte. Claro que como o próprio nome diz, é uma diretriz. Ela é uma lei que orienta, ela dá o caminho, né? Que é por ali que vai seguir o orçamento público. Porque vamos dizer, a execução, né? A peça fundamental da execução é a lei orçamentária, que é votado no final do ano. Então, essa lei agora, essa audiência agora, ela apresenta a lei, né? E ela, inclusive, aqui ela tem o prazo do dia 16 de junho para receber o parecer das comissões, né? E ela tem que ser votada em duas votações, com intervalo de... né? São 2 votações aí, muito provavelmente nas 2 últimas sessões do primeiro semestre, no final de junho, né? Tem esse prazo, é regimental. E segundo o prefeito, como eu tinha falado agora há pouco, ele coloca aí para o cenário para 2025 com um índice inflacionário, é uma projeção, tá, gente? Isso aí são projeções macroeconômicas que interferem aqui no cenário municipal. O índice inflacionário é de 3,6% e também a taxa Selic, uma pequena redução para 9% de taxa, porque na verdade que é o que mede a inflação, né? Então a taxa básica de juros na casa dos 9%. Essa é uma projeção
vão ser mais pé no chão do prefeito, né? Esse cenário, claro que ele pode ser alterado. Isso a gente ainda está em maio, né? Não chegamos nem ainda ao meio do ano, mas é uma projeção mais pé no chão, mais realista do prefeito para o próximo ano, haja vista as condições do que aconteceram ainda em decorrência da Covid, né? Que ainda os municípios ainda estão, entre aspas, pagando essa conta da questão da saúde pública de decorrência da pandemia. Não, e é interessante porque o prefeito que for eleito agora em outubro, seja ele qual prefeito for, ele vai governar a partir do ano que vem, mas o primeiro ano de mandato dele vai ser com o orçamento que o prefeito vai aprovar esse ano, né? Não vai ser o prefeito eleito que vai governar com isso. É sempre assim. O primeiro ano de governo, tanto de prefeito, quanto de governador, quanto de presidente da República, quem elabora o orçamento, quem determina para onde o dinheiro vai, foi o seu antecessor. Né? Então, ele não governa de acordo com aquilo que ele planeja. Ele vai governar exatamente com aquilo que ele pretende a partir do segundo ano, né? No segundo, terceiro e quarto ano. E aí também no quarto ano ele já planeja para o próximo que vai entrar. Então, tem essa questão aí que você acabou de colocar, que essa peça, esse documento, esse projeto de lei, ele vai tratar de tudo aquilo que vai acontecer, já com uma projeção, com uma diretriz para 2025, seja o prefeito que for. Vale lembrar também que essa peça orçamentária, que esse documento, ele responde à lei de responsabilidade fiscal, que é aquela questão que os municípios têm uma receita de bolo a seguir. Né? E invariavelmente não pode ter mudanças, até porque existe um Tribunal de Contas que analisa esses documentos aqui que a gente está colocando. Né? Se foi realizado, se foi executado, se não foi executado, por que não foi executado e para onde foi o dinheiro. E isso existem critérios técnicos que não são subjetivos e que fazem que muitas vezes os responsáveis, né? No caso aqui o prefeito, ele tenha um pé atrás para executar determinada ação, já que existe muitas vezes um compromisso futuro de pagamentos que ele não pode deixar de ser levado em consideração. Por isso que muitas vezes existem projeções que não se realizam, né? Que elas são colocadas num âmbito de um cenário, vamos supor, de um cenário de recessão ou um cenário de estagnação, que se transforma ao no médio prazo, né? No longo de, por exemplo, 2 anos, 1 ano, 2 anos. Então, mas as projeções elas são importantes para dar uma orientação, pelo menos um prazo de horizonte dessas perspectivas, principalmente das perspectivas de aplicação de recursos na saúde, na educação, que nem eu coloquei, são verbas, são dinheiro que é carimbado, a gente chama que é dinheiro carimbado, você não pode mudar, você não pode tirar daqui e colocar em outro lugar. Esse dinheiro tem que ir para determinados locais. Então, no caso da lei de diretrizes, ela também faz parte dessas 3 peças fundamentais aí do orçamento, que é a própria lei de diretrizes, a lei orçamentária anual e o plano plurianual, né? Então, esses 3 projetos juntos, eles dão aí exatamente a base, não só orçamentária, financeira, mas também da forma como o prefeito olha a cidade, né? Do ponto de vista do direito das pessoas, e da sua qualidade de vida, né, no caso. Que nem eu falei, não importa fazer superávit, juntar dinheiro em caixa, ter responsabilidade fiscal, tá lá tudo de acordo com a lei com a lei de responsabilidade fiscal, sendo que existem pessoas que não conseguem pegar um remédio, né, não conseguem ter acesso a um remédio,
que seja de uso cotidiano. Tá certo, então para a gente resumir, para você anotar aí no seu calendário, as 3 audiências públicas que vão acontecer nos próximos dias. Dia 27 de maio, 6h30 da tarde, a metas fiscais. 28 de maio, 5 horas da tarde, audiência pública da saúde do primeiro quadrimestre. E no dia 3 de junho, 7 horas da noite, é a audiência da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação aqui no Bom Dia Jacareí. Obrigado, Rodrigo. Só lembrando que, no caso das 2 audiências de execução orçamentária, a comissão permanente responsável por essa organização dos eventos, ela é formada pelos vereadores Edgar Sasaki, pelo vereador Paulinho dos Condutores e o vereador Luiz Flávio. Eles ocupam, respectivamente, aí os cargos de presidente, relator e membro da Comissão de Finanças e Orçamento, que é a comissão responsável tanto pela organização da audiência pública da LDO, quanto das metas fiscais. Obrigado, Rodrigo. Um bom dia a todos. Obrigado pela sua participação. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos legislativos e vai saber mais sobre a prática da teleconsultoria médica. A gente volta já. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de 4 patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 14ª sessão ordinária do ano. A vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSD, comentou o projeto de lei de sua autoria que trata do controle de natalidade de cães e gatos no município. Ela aproveitou e cobrou o atendimento público dos animais. Veja.
Nós precisamos ter um hospital público aqui, mas nós temos sim que ter um atendimento público veterinário para animais, porque só eu sei também a quantidade de pessoas que entram em contato comigo, porque não tem condições de castrar o seu animal pelo valor que é em clínica particular, nesses 7 meses que ficou sem castração, e o valor que é pago para você poder levar um animal no veterinário. Tá? Então a gente recolhe o animal, presta assistência a esse animal e a dívida fica lá para pagar. Um serviço que a prefeitura já era, em 7 anos que eu estou aqui, para ter dado esse apoio. Então não venha falar que o vereador não fez. O vereador não faz nada que o executivo não queira fazer. Tá? Então esse projeto é justamente para a gente poder continuar com essas castrações na próxima gestão, porque é o mínimo que o município responsável pela causa animal, pela propagação de zoonose, para evitar acidentes numa cidade onde uma pessoa às vezes pode bater um carro desviando no animal, né? Isso já aconteceu aqui em Jacareí. Motos, pessoas andando de moto que o cachorro vai em cima, né? E a pessoa acaba sofrendo um acidente. Outra coisa, animais de mordedura que a prefeitura deveria recolher, que também não recolhe, porque o abrigo está lá parado. Eu reformei aquele abrigo, não sei para quê, porque não recolhe um animal, tá? Então estão todos para a rua. Então o mínimo que tem que se fazer aqui em Jacareí, em qualquer município, é a castração. Então, por um ato de responsabilidade, eu peço o voto favorável dos nobres vereadores para esse projeto. Obrigada. E a vereadora Juliana da Fênix, do PL, votou contra esse mesmo projeto da vereadora Sônia Patas Amizade e justificou dizendo que se preocupa com a quantidade de castrações que podem ser feitas. Confira. Só justificando meu voto, Sônia, você sabe que eu sou muito sensível à causa e justificando aqui, as emendas ainda não foram pagas de nenhuma OSC até agora, não foi só a sua. A partir de maio eles vão começar a pagar, o que me leva a crer que isso não é partidário, e sim questão de organização mesmo do executivo, orçamentária, que vai começar a pagar todos agora a partir de maio. E em relação à sua proposta, como falei, sou muito sensível, também tenho ONG, só que o que me preocupa é estipular essas 250 mensal e o acúmulo também. Isso é preocupante para mim, então eu voto contrário. Mais informações sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente fala agora sobre a campanha para o Rio Grande do Sul. A Prefeitura de Jacareí prorrogou o mutirão de arrecadação de produtos encaminhados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Os itens arrecadados foram ampliados: água, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, cobertores e principalmente roupas de frio. As doações, em grande quantidade, podem ser direcionadas diretamente para a quadra esportiva da Vila Zezé, localizado na Avenida das Indústrias, 760, lá no bairro da Vila Zezé. E a ação acontece até o dia 20 de maio, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Agora, falando de novo sobre saúde, a prática de teleconsultoria médica dentro do SUS está ajudando a acelerar o atendimento de pacientes da saúde pública e o contato com especialistas. O fato é que o aumento impressionante das práticas de telesaúde está transformando o acesso às consultas médicas. Confira a reportagem. Com o intuito de agilizar o atendimento médico especializado, a teleconsultoria cresceu exponencialmente dentro do Serviço de Saúde Pública de Jacareí. O secretário adjunto de Saúde, Daniel Freitas, explica que o serviço iniciou em 2022 e hoje conta com 13 especialidades contempladas. A teleconsultoria é uma estratégia do município de Jacareí, né? Já em estudo, a gente começou em 2022, exatamente com uma especialidade, a neurologia, fazendo o quê? Dando um apoio para o médico da atenção básica, para os casos que chegam ali e demandam dessa especialidade ou necessitam desse apoio da especialidade, ele tem um acesso facilitado para que ele acesse essa especialidade à distância, tire sua dúvida, converse com o especialista para ajudar no diagnóstico e tratamento desse paciente, e esse especialista devolve para ele todo esse plano terapêutico, esse plano de cuidado, para ele então executar e fazer junto ao seu paciente na unidade básica de saúde. O médico geriatra Gabriel Oliveira conta como é o processo de avaliação dos casos para prestar consultoria ao médico da atenção básica. A gente presta teleconsultoria para os médicos das UBSs, da rede básica de saúde.
esse colega ele vê algum caso e quando ele julgar importante a avaliação ou seja de uma opinião ou solicitar um encaminhamento para o geriatra, nós temos já um questionário pré-pronto dentro dos principais temas em geriatria, que a gente já fornece como modelo padrão, e o colega médico preenche os dados de interesse e coloca as informações que ele tem dúvida. Em seguida, a gente não faz o contato direto com o paciente nem com o médico, a gente faz pelo próprio computador, pela internet, e a gente responde às dúvidas que ele pede. Ele pode mandar exames de imagem, ele pode mandar exames de laboratório, e eu, como geriatra, se eu ver a necessidade de encaminhar para um geriatra, eu mesmo faço o encaminhamento para o geriatra. A tendência de atendimentos remotos, conhecido como telesaúde, teve aumento exponencial durante a pandemia do novo coronavírus, que causou isolamento social. Segundo a Federação Nacional de Saúde Suplementar, de 2020 ao final de 2022, período de predomínio da pandemia, foram realizadas 11 milhões de consultas remotamente. Em 2023, ano em que o período da pandemia havia se encerrado, o número passou para 30 milhões de consultas, um salto de 172%. A tendência é que a telesaúde continue crescendo, com maior acesso a especialistas, economia com deslocamentos e gastos operacionais. Em Jacareí, a teleconsultoria em saúde no SUS também cresceu, e a expectativa é de chegar em até 18 mil consultorias em 2024. Importante ressaltar que a teleconsultoria é uma estratégia que vem facilitar o acesso às especialidades no SUS, né? Assim como no governo federal, o município de Jacareí, então, vem trabalhando isso já desde 2022. Em 2023, a gente realizou 2.705 chamadas de teleconsultoria, que com certeza facilitou o acesso de muita gente à atenção especializada. E agora, em 2024, a gente já fez até março desse ano 2.232 chamadas de teleconsultoria. A nossa previsão até o final do ano é crescer em 18 mil só esse ano. E isso, com certeza, são 18 mil pessoas sendo ajudadas e deixando a fila do SUS em tempo recorde. Então, isso é muito importante, porque facilita o acesso, regula o acesso e, principalmente, dá equidade, que é um princípio do SUS, que é dar mais para quem realmente mais precisa. Ao meio-dia, você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Até a próxima!